E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta para mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, que a gente grava aqui nos nossos estúdios, no Passeio Sapiens, no norte da ilha, nossa Ilha da Magia, em Florianópolis, no sul do Brasil, e, se possível, reverberando, ecoando, repercutindo pelos 4 cantos do planeta. Na edição de hoje, nós temos a honra de receber aqui a Vera Rupert, a Vera que é especialista em arquitetura de eventos, e nós vamos explicar toda essa história em detalhes a partir de agora nesse episódio, com mais de 30 anos, 35 anos aproximadamente de carreira e há mais de 20 nesse segmento no mercado de casamentos. Vera, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda a esse episódio ao nosso Pode Beijar. Obrigada a vocês, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso, Muito Vera. Interessante o programa. Estamos aí. Ótimo. Muito obrigada. Mas antes de a gente conversar com a Vera, nós vamos agradecer novamente aqui a Técnica Iluminação e Sonorização, que sempre nos apoiando aqui desde o início do nosso podcast, né? E sempre, obviamente, entregando serviços de grande qualidade, de excelência. Helena e Gaúcho, muito obrigado pelo apoio de sempre. Sim, e já começamos também com certeza com o agradecimento da Vera, que também trabalha bastante com a técnica. Verdade. E a Helena e o Gaúcho são ótimos, especiais. incríveis, Né? São os queridos, São super os queridos. competentes, né? Sim. E super amigos, né? Apoiam o projeto desde o começo, então... São bem tranquilos de trabalhar, Nossa, são organizados maravilhosos. e tal. Um sentimento enorme Qualquer de gratidão. problema a gente liga, pede E socorro, eles eles vêm resolvem. correndo. Estão Vera, sempre nos atendendo. Né? Vera, Sempre. conta pra gente o que faz uma especialista em arquitetura de eventos. Então, eu sou formada em arquitetura, né? Tá. Me formei na PUC do Paraná e tive escritório de arquitetura por alguns anos, 12, 13 anos lá em Curitiba, e vim morar em Florianópolis para procurar qualidade de vida, que isso aqui é um paraíso, né? Incomparável. A gente não quer mais sair daqui. Verdade, verdade. E aqui eu comecei a Arquiflora. Então, Arquiflora, por isso que é Arquiflora, que é de arquitetura. A empresa, né? A empresa, e eu comecei a Arquiflora 23 anos atrás, eu tinha uma sócia, na época por um período de 1 ano, e ela voltou a morar em São Paulo e eu fiquei sozinha com a empresa então. E por que arquitetura de eventos? Né? Porque eu sempre falo que eventos é uma arquitetura efêmera, uma arquitetura rápida, vamos dizer assim. Você constrói e desmonta em poucas horas, né? Ou às vezes 1 dia, 2 dias. E é muito legal, porque eu tinha escritório de arquitetura em Curitiba, às vezes você levava 1 ano para ver o resultado, né? Até fazer o projeto, aprovar na prefeitura. Mais de 1 ano, às vezes 2, 3. Então, demorava, né? E hoje nós transformamos os locais, assim, muito rápido, né? Até uma curiosidadezinha aí. Por exemplo, eu faço muito evento corporativo, evento social, corporativo, casamentos, né? Eu sei que o foco hoje mais aqui é casamento, mas eu faço muito Fiesc, e a gente trabalha ali no saguão, ali embaixo, e de manhã nós estávamos montando um evento bem cedo, e de repente desce o pessoal para almoçar ao meio-dia, e um dos caras, um dos funcionários parou e ficou olhando. Eu falei, tudo bem? Posso te ajudar? Ele disse assim, eu estou tentando fazer isso há 10 anos na minha casa, você fez em 3 horas. E aí eu vi que ele ficou impressionado que eu transformei um ambiente em 3 horas. Sim. Então, isso é um resultado eu chamo de arquitetura efêmera, que você faz assim e decora um ambiente. E as pessoas ficam assim, né? Porque não estão acostumados, eles sobem todo dia e descem para trabalhar e de repente estava transformado o ambiente. E no caso de casamento, a gente tem um detalhe, um aspecto a mais, né? Que é o sonho. Transforma um ambiente em poucas horas e dá ao ambiente o jeito, a cara, A personalidade dos da noiva, noivos. a carinha deles. É impressionante essa capacidade que uma arquiteta de eventos tem de trazer a personalidade de pessoas específicas para lugares que talvez, se essa arquitetura não passasse por ali, ninguém nunca iria imaginar que ele ficaria daquela forma. E o que mais me encanta, né, na arquitetura que eu estou falando de eventos, o que eu mais amo é o desafio de você chegar num local, olhar aquilo, ainda mais quando é um local que nunca foi feito evento ou que não tem costume de fazer evento, né?
Aí você entra naquele espaço e ninguém sabe, ninguém imagina o que nós vamos fazer. E essa é a parte que eu amo, eu tenho um projeto de todos os lugares que fazem eventos aqui, todos. Tem lugar que eu tenho e o proprietário não tem. Porque eu não consigo trabalhar sem ter o projeto, sem ter a planta baixa. Então eu pego a planta ali, eu já começo a olhar e vejo onde é a entrada da comida, onde é a cozinha. Então, a circulação. Porque o fluxograma é o mais importante. O evento ele não tem que ser só bonito, ele tem que ser funcional. Sim. Porque Patrícia mesmo sabe que fica lá na festa e vê. Se não tiver esse fluxograma, esse movimento das pessoas corretamente, fica truncado, né? A gente vê em eventos não flui, né? Que não são preparados por profissionais experientes. Se a gente não se antecipa, acontece isso. Por exemplo, uma coisa que é muito simples. Se não tiver espaço para o garçom passar, não adianta fazer a melhor comida e a melhor bebida, porque ela não vai chegar para todos. Exatamente. O raciocínio sempre é muito simples e muito óbvio. Só que precisa de um profissional experiente que traga esse raciocínio para o funcionamento do evento, né? Exato. Casamento tem mais um implicador, que é a vontade dos noivos. Então, a gente tem que juntar a capacidade do arquiteto de eventos com a funcionalidade, com aquilo que vai ser servido, apresentado, mostrado e com a vontade dos noivos. E também a capacidade do local, o espaço do local onde vai acontecer esse casamento também. Sim, que é um limitador também. Às vezes o primeiro passo é mostrar para os noivos que não cabe, não né? Cabe. Às vezes fica apertado pro garçom, mas não é culpa nossa. Começou com 100 convidados, virou 200. Exato. E daí você não tem mais como trocar o espaço. Não tem mais o que fazer, Dá né? para trocar o menu, né? Então você pode fazer volante ao invés de fazer lugar para todos sentarem. Exato. Vera, antes de aprofundar todas essas questões, né, são super importantes, imagina até como conteúdo para a nossa conversa hoje, para o nosso episódio, como é que tudo começou, né? Você falava, há 23 anos com a Arquiflora e há 23 anos já nessa área de casamentos. E como é que foi essa virada, né? Então, eu sou arquiteta, agora eu vou por esse caminho aqui. Então, eu vim morar aqui, como eu falei, porque eu desejava morar na praia. Qualidade de vida Qualidade também. de vida. E eu conheci essa minha sócia, que é arquiteta em São Paulo, e que trabalhava com isso lá em São Paulo. E ela começou a me falar, e eu comecei, nós ficávamos brincando com os filhos no parquinho, e ela começou a falar como é que era. E eu comecei a ficar encantada com isso. E aí ela falou, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos ver quem faz hoje, como que é. Eu falei, vamos. E nós começamos a fazer essa pesquisa, e aí nós entramos com uma proposta bem diferente do que tinha na época, né? Nós viemos muito com transparência, uma coisa mais leve, né? Uma coisa mais atual. Até porque naquela época aqui nós tínhamos pouquíssimos profissionais. Era tudo muito inicial, Exato. Né? E tudo formal, né? Sim. Bem formal. E daí a gente, vamos fazer algo diferente, né? Então nós começamos com essa proposta, nós inauguramos nossa loja e escritório no Jurerê Internacional. E eu lembro que na época convidamos várias pessoas da sociedade. E a RBS, na época, era o Beto, que tinha o programa de culinária. Sim, sim. O Barreiros. O Beto do Box. Ele foi com aquele caminhão lá, gravou nós lá dentro. Foi muito legal, ele deu um apoio muito legal pra gente. Ele tinha na TV Com, né? Isso, nos entrevistou lá dentro, fazendo os arranjos. Então, foi muito interessante. Nós tivemos apoio de muitas pessoas aqui. Porque eu não era daqui, ela também não. Então, a sócia ficou pouco tempo aqui. Ficou um ano. Não gostou muito de Floripa. Não deu certo o trabalho do marido. Foram outros projetos. Não foi a Marizia, não foi a Marizia. Não. Pelo contrário. E a Vera seguiu, que bom, né? Encantada por Florianópolis. Nós agradecemos que para ti deu certo. Graças a Deus. Deu muito certo, na realidade. Graças a Deus. E foi muito interessante o começo, né? Então, algumas pessoas nos criticaram. Colocar flor em vaso é fácil, porque antes era esse trabalho só espuma floral, e nós viemos com uma proposta bem clean, assim, de trazer transparência e colocar flores assim no vaso, uma coisa na água, direto na água, e todo mundo achou meio estranho, porque achava um pouco simples, né? Lógico que foi um começo, foi uma marca que nós lançamos, e depois aquilo que a Patrícia falou, nós temos que atender o mercado, o público. Cada noiva é um sonho, né?
nós trabalhamos com o sonho das pessoas. Então, tem umas que são românticas, que querem aquela flor caindo, lustre de cristal, e não sei o que. As outras são mais, digamos, modernas, né? Mais despojadas. Uhum. E tem também aquela que gosta daquela coisa assim, tipo, tô num beach club, com cestarias, com... Ô, Vera, já que a gente entrou já nesse caminho, o que é levado em consideração? Imagino que sejam muitos fatores, né? Que são levados em consideração para que tu consigas executar o teu trabalho. Então, O que é fundamental saber? primeira coisa é conhecer a noiva, né? Perfil. Então, o nosso primeiro contato, que muitas vezes vem através dos cerimoniais, às vezes através de uma amiga, ou muitas vezes também pelo Instagram, naquela época que não tinha Instagram. Nós tínhamos site e Facebook, né? Isso. E as pessoas acabam vendo. Naquela época podia ter Orkut, né? Não, com certeza. Não, gente, 23 anos, né? eu tinha fax. Sim! Salvava a vida da gente. Vou te mandar todos os detalhes dele. A filha de uma amiga chegou um dia lá no escritório e falou: o que é isso aqui? Eu falei: o quê? Isso aqui é esse aparelho. Eu falei: um fax. O que é fax? É verdade. Não, gente, a gente vê cada coisa, né? Bom, aí nossa primeira conversa, né, eles chegam, muitos por indicação, e aí nós vamos sentar, e eu sempre falo, quero que se fale um pouquinho de você, né? Qual que é o teu sonho? Qual que é a tua expectativa? Que impressão você quer passar para os seus convidados, né? Teve várias noivas, teve uma noiva, por exemplo, que ela queria, eu quero receber como se eu estivesse na minha casa, contanto que ela trouxe objetos da casa dela, livros, máquina de escrever, e coisas que contavam a história dela que nós usamos na decoração, nos lounges. E ela falou: eu não quero que fique com cara de casamento, eu quero que fique com cara da minha casa. Eu só não estou fazendo em casa porque não cabe todo mundo. E realmente nós fizemos assim, e você parecia que estava na casa dela. Os lounges eram aconchegantes, com abajur de chão, sabe? Coisas assim que não tinha cara de casamento. Contanto que ela não foi de roupa de vestido branco, ela estava com um vestido cinza clarinho, porque ela não era essa conotação. Ela queria comemorar com os amigos a união deles. Ou seja, o perfil e as características dos Muito noivos importante, influenciam muito diretamente no teu trabalho. E nesse momento nós somos um pouco psicólogas, né? Que a gente tem que entender, né? E porque muitas vezes vem a mãe, vem a sogra, tem mãe que fala mais, a sogra fala. Isso é quase uma unanimidade, né? Nos profissionais que sentam aqui, né? A gente tem que ter orientar, direcionar. Muito tato para tentar ouvir mais o que a noiva quer, ouvir, dar atenção para a mãe, mas conseguir fazer com que isso tudo fique achar como um a noiva quer. Como achar a noiva quer. E como a noiva quer, porque sem ofender ninguém. Porque pode acontecer deles eles quererem de uma forma e tu tens na tua experiência a convicção de que não vai funcionar. E aí? Isso é difícil. Isso me lembra uma veja história. bem. Muitos anos atrás eu acompanhei uma noiva cuja sogra escolheu tudo e estava tudo bem. Ela não se importou. A sogra escolheu o Acho que eu local, sei decoração, escolheu tudo. Acho que eu já sei quem E a noiva estava bem com isso, porque para ela estava bom, cada um é de um jeito. E aquilo tudo foi feito de acordo com o que a sogra queria. E um determinado dia ela entra no meu escritório aos prantos. Ela? É a noiva. A noiva, tá. Eu disse: o que aconteceu? Tá tudo bem? Não. Eu deixei ela escolher tudo, porque realmente eu fiquei feliz com isso. Mas o meu vestido, não, meu vestido eu quero escolher e ela quer escolher o meu vestido. Meu Deus, ele escolheu o vestido da noiva. Da noiva. Então, assim, a gente tem que ouvir uma a uma, né, Vera? Porque cada uma é um caso. Inclusive, existe a noiva que deixa a sogra escolher tudo. Essa noiva existe. E existe a noiva que não quer que ninguém diga nada. Também nem a mãe. Ela define tudo. Mas só que ela tem mãe, e ela tem sogra, e ela tem noivo, e ela tem amigos, e as pessoas não se furtam, porque as pessoas querem o que eles acham que é melhor para a noiva. E às vezes é o noivo, né? Eu já tive casos que é bem difícil, né? Mas tem noivos, por exemplo, o noivo é arquiteto. Sim. O noivo, ele... Quer participar. Não, e ele que escolhe. Ele assume. Ele assume. Mas aí a noiva dá a carta branca. Não, ele entende mais do que eu. Isso então existe. depende muito da profissão, né? Não é o mais comum, mas acontece. É raro. Mas eu já tive mais de uma vez que eu tratava com o noivo.
Isso Sim. é A respeito da decoração. da decoração. Eu já tive casamentos 2, em que eu tratei tudo com o noivo, porque as duas noivas, por motivos diferentes, estavam ocupadas demais e não estavam aqui. Os casamentos foram aqui e foi tudo com o noivo. Teve um deles, inclusive, uma delas ligava para mim e dizia assim, eu sou a fulana, noiva do fulano. Eu dizia, eu sei quem tu é. Ela achava que eu nem sabia quem ela era. E um deles, no fim da festa, ele já tinha bebido, estava muito feliz, e ele dizia para os amigos, tá vendo? Foi contigo esse casamento, tá vendo esse bolo aqui, esse laço? Esse laço é Chanel, ele dizia. Essa cor é Fendi. Essa cor é Fendi. E os amigos diziam, o que é isso? Vai aprendendo, se você Ele aprendeu tudo, né? Durante o processo. Foi na Alameda, no final da recolha, né? 7 da manhã, meus Todo funcionários orgulhoso, contando. todo orgulhoso. Falando. Ele Todo lá orgulhoso. contando pros noivos. Imaginei. Pros né? os Já tinha também, futuros provavelmente, noivos. né? Tava feliz, né? Bem Tava feliz. muito Bem feliz. feliz já de manhã, né? Eu estava muito feliz. E o importante é isso, né, Vera? É ouvir, mas na função que a Vera exerce, eu sei que existem algumas dificuldades porque as pessoas interferem. Sim. E aí o decorador, o arquiteto de eventos, ele tem que ser muito tranquilo e tem que prestar muita atenção para conseguir ouvir a todos, mas fazer aquilo que os noivos querem. Sim. É um exercício. Não, é e um legal os exercício. noivos também, ao contratarem, a gente já passou essa mensagem em outras oportunidades. Claro que vão colocar a sua cara e vão ter a decisão ali, a última, né? Mas que ouçam o profissional que está ali não só pela sua expertise, mas pela sua experiência Sim. também, né? De saber o que Sim. pode funcionar, o que funciona melhor. É porque às vezes eles chegam com uma ideia e essa ideia não cabe no lugar onde eles vão casar. Sim. Não combina. Então você tem que ter muito tato para você falar, olha, isso sim é lindo, maravilhoso, mas assim, pensa bem, aqui o pé direito é baixo, eu não consigo pendurar isso, ou isso aqui ficaria bom, se não, entendeu? E aí eles vão entendendo, e tem gente que vai, realmente vão absorvendo isso e vão entendendo e vão aceitando. Mas isso tem que ser com muita cautela, com muito profissionalismo. É um processo. Um processo, sabe, para explicar. Tem gente que vem com uma ideia muito de, eu quero rosa azul com orquídea azul. Daí tu explica que isso são tingidas, né? E que, poxa, pode ser que daqui uns anos ela não Pode vá pesar gostar, demais, pode então. pesar. Mas isso você tem que ir com muita calma. Mas se a pessoa... Não, e são vários detalhes. Muito. Local, obviamente. Muito, Hora da cerimônia, Muito. influencia também. Necessidade dos outros profissionais. muito. Porque é Tudo tá importante que envolvido. estejam todos O alinhados. cardápio, qual é o cardápio O escolhido, cardápio. a forma de serviço, quem é que vai cantar, tudo interfere no trabalho do decorador, tudo. Ele tem que ter todas essas informações para ele poder projetar alguma coisa que atenda a tudo que a noiva contratou. Sim. E nem sempre é aquilo que os às noivos vezes, imaginam. Às vezes eles chegam e falam, não quero lugar para todo mundo sentar. Tá, mas como vai ser servido o buffet? Vai ser buffet. Eu falei, não, se tiver buffet com garfo e faca, eu preciso colocar lugar para todo mundo sentar. Sim, exato. E tem uns que não, dá um jeito. Eu falei, mas não, depois eu vou complicar a vida do cerimonial que vai estar aqui. Porque não existe então, jeito, tudo né? isso você tem que explicar. Existe. Então, muda o cardápio para volante. E aí, beleza, podemos fazer 50% das pessoas sentadas em mesa e cadeira, para as pessoas mais idosas, o restante fica em lounges e bistrô. Ótimo. Funciona, é isso aí. E tem uns que não querem colocar nenhuma mesa, né? Sim. Sentado. Daí você fala, não, mas teus pais, os avós, eles gostam de sentar em mesa. Então, tudo isso é uma conversa e tudo isso eles têm que entender como que vai funcionar. Porque às vezes eles vêm com a ideia, mas eles não sabem como funciona porque nunca casaram. Exato. E não são tão cabe a nós observadores. explicar. E não são tão observadores em eventos que eles vão que acontece dessa forma. Exato. Né? Que tem as pessoas idosas que precisam de um espaço específico ali, sentados numa mesa e tal. E que o pessoal mais jovem fica nos... E existem os traumas também, né? Que as pessoas foram no casamento e não tiveram onde sentar. E isso é muito comum ouvir, né, Vera? Eu fui num casamento, cheguei e não tinha mais aonde sentar, não quero que aconteça isso no meu. Eu quero um lugar para todo mundo sentar, mas o teu buffet é volante. Não vai funcionar, vai ficar a mesa sobrando, vai parecer que, né? Tá vazia a festa. Vai vazia a festa. Então, tudo isso a gente tem que conversar com calma. E explicando, e fazendo exercício, daí traz a experiência deles, a experiência do buffet, do local, até chegar numa fórmula correta. Que funcione bem e que atenda às expectativas deles, né? Dá para dizer que tem uma tendência
de decoração e de ambientação hoje em dia? Não, Ou está bem variado? Assim, eu acho vai que depender tudo mais depende do local? do local. Por exemplo, você está num beach club, por exemplo, Folha, tudo sempre é volante, porque lá não combina todo mundo sentado. A decoração é assim, o local funciona assim. A estrutura A do local prevê funciona isso, assim. né? Eles servem muito bem assim, é o perfil do local. Então ali o ideal é fazer o volante, né? Por exemplo, outro local que nem a Alameda você pode fazer tanto um quanto o outro. Por quê? Você pode pôr todo mundo sentado e tem espaço. Você pode fazer com lounges e mesas. É versátil nesse sentido, É versátil. né? Tudo depende do local, né? E combina muito o volante quando você é uma festa descontraída diferente por mar. Eu gosto muito, né? Sim, até porque as pessoas procuram lugares específicos para tipos específicos de festas, né? Isso. Uma pessoa não vai querer casar num lugar fechado, um salão, e pretender colocar ali o espírito da praia, não entra, né? Não é o caso. Então, se ela quer esse espírito mais informal, mais beira de praia, ela vai casar. Vai escolher um lugar. Um lugar próximo ao mar. Isso. Há muitos anos atrás, eu estava acompanhando um casamento e eles resolveram se casar num lugar fechado, bem fechado. E a noiva contratou um fotógrafo e queria que ele mostrou para ele como referência fotos na beira da praia. E ele fez de tudo para mostrar para ela que não ia acontecer. Com toda a iluminação maravilhosa do evento, ele não ia conseguir reproduzir a luz do sol dentro de um salão fechado, de noite. E ela queria aquilo. E um dia ele me liga e diz assim: Patrícia, eu estou cancelando meu contrato porque eu não consigo atender o que ela quer e ninguém vai conseguir atender o que ela quer. Ele cancelou o contrato. E pouco tempo depois, ela cancelou o casamento. Então, assim, ninguém casou. Era uma noiva à frente do seu tempo, porque naquela época ela já estava contando com a IA. Ela já estava contando com a Só IA. pode, né? Num lugar fechado. Ela deu referência de praia. É um caso extremo, claro que é um caso extremo. Mas isso a gente vê em todos os detalhes, né? No mínimo detalhe. Como, por exemplo, eu quero mesa para todo mundo e não cabe. E não cabe, vai fazer o quê? Ou muda de lugar, ou convida menos pessoas, ou põe outro tipo de assento para as pessoas que não sejam Solução tem, só precisa abrir mão de alguma coisa. Isso, porque às vezes eles não querem abrir mão de nada. Falávamos do horário, né? Quais são as principais mudanças, né, no teu trabalho de dia e de noite? Muda bastante. Muda. De dia sempre algo mais, vamos dizer, descolado, né? Algo mais leve, uma decoração mais fresh, que eu chamo mais leve, né? E à noite um pouco mais glamour, né? Mas à noite nós podemos trabalhar com muitas velas, com lustres de cristais para quem gosta desse estilo. Então a gente traz assim esse sonho mais de castelo, de princesa. E isso é outra coisa, né? Quando nós percebemos que a noiva é uma princesa, quer isso, e aí ela resolve marcar o casamento ao meio-dia. Então, é outra coisa sabe, que a gente tem, que teve uma noiva que ela escolheu o vestido dela todo bordado, casou de frente para o mar, e o casamento foi às 15h. E aí ela queria, né, algo assim que não estava condizendo com o horário Ela queria dela. aquele espírito de princesa de um vestido bordado às 15h na beira da praia. Não tem funcionou. milagre. É um combo que Então, Não encaixa, não tem milagre. É isso, é que elas mesmas, elas querem tudo, né? Então, só que daí precisa... Ela já chegou para mim, assim, né? Então, às vezes, os cerimoniais ainda conseguem... Pegam lá no comecinho, porque eu já pego o local escolhido. Sim. E de dar esse apoio para elas, né? De explicar, assim, olha, então, o que é o teu estilo? Por isso que eu gosto de, primeiro, identificar a personalidade da noiva, entender o que é o sonho dela, o que ela gostaria, né? Para daí ver o perfil dela, ajudar, se a gente pudesse, né, ajudar a escolher o local conforme o perfil dela. E a gente também tem que escolher o local conforme o número de pessoas, né? Então, tudo isso vai dessa primeira conversa. Essa primeira conversa acontece quando, geralmente? Em média, né? Qual o ideal? Até faltar um ano para o casamento? Até faltar 6 meses? Depende até se a noiva é ansiosa ou não, né? É. Mas geralmente Mas é em um ano relação antes. ao teu trabalho, pelo menos um ano antes. Geralmente um ano antes, né? Já teve, sim, situações de eu fechar um casamento 15 dias antes, porque a noiva se desentendeu com a decoradora outra dela,
E o cerimonial me entrou em contato, perguntou, tem a data? Tenho, fiz e deu tudo certo. São exceções. 15 dias antes. Tá. Deu perfeito. Não façam isso de forma programada. Não. Uma exceção. É. Exceção. O ideal A com gente- um ano de antecedência, para conversar Sim, direitinho, para entender. sim. pra- Sim, até para eles irem amadurecendo, né? Então, muitas vezes essa primeira conversa, eles têm uma ideia do que eles querem. E essa ideia, ela vai mudando conforme elas vão indo no casamento de outras amigas. Conforme tudo que elas vão vendo, né? Vão vendo. Inclusive, por isso, eu indico as noivas que eu acompanho, as minhas noivas, sempre que essa revisão final, esse ajuste de detalhe, essa definição seja feita lá próximo ao casamento, 3 meses antes do casamento. Não, elas vão contratar a profissional, elas vão definir o contrato, vão definir a expectativa, alguns detalhes práticos, mas o detalhe da cor, da flor, da mesa, do estilo, ele deve ser visto 3 meses antes, né? Ótimo. Porque é muito tempo aonde elas ficam vendo muitas coisas, aonde elas vão Mudam a muito de outros ideia. casamentos. Nós temos a internet que mostra muita coisa ao mesmo tempo e não é raro a noiva depois mudar de ideia. Aquilo que era no início não é mais aquilo que vai ser feito. Então, 3 meses antes é o período em que a gente começa a realmente definir detalhes específicos. Porque noiva troca de ideia com muita facilidade. E isso não é um problema. Porque elas têm acesso a muita informação. Mas é um problema, sim, se a cada vez que ela troca de ideia, ela resolver trocar tudo com a decoradora. E isso pode ser um problema. Tem que deixar para definir lá no fim. A influência da tecnologia, o Maeda falava sobre IA, né? Enfim, em relação ao teu trabalho, como é que enxergas tudo isso? Então, o IA está aí sempre para ajudar a gente em tudo, né? Ou para atrapalhar, né? Mas eu sempre digo, né? Eu uso muito, nós temos muita criatividade, né? Muito o feeling e a criatividade. Então, essa conversa que a gente tem com a noiva, a minha decoração ela é muito personalizada, né? Então, cada casamento é um casamento, porque cada noiva é uma noiva, cada sonho é um sonho, né? Então, eu tenho que, eu não posso. Meu marido fala assim, meu Deus, demora tanto fazer um orçamento, vamos achar um programa, tu coloca casamento para 100 pessoas em tal lugar, sabe? Não é. Bem se vê que teu marido não trabalha com casamento. Não, ele trabalha com tecnologia. Aí tu não precisa atender a noiva, não precisa conversar com ela para saber as coisas. O IA a tudo história programa. A IA atrapalha. Mas no meu caso, é assim, é conhecendo. Depois da pandemia, nós estamos fazendo muita reunião online. Sim. Videoconferência, chamada. Mas eu preciso olhar nos olhos. Não precisa ligar a câmera. Não consigo só por telefone falando. não por vai, telefone né? não. Porque os olhos falam muito, a gente fala muito e nós temos que entender, sabe? A gente tem que conhecer a pessoa, tem que estar bem sensível e ouvir. Tem gente que não... Tem noivas que falam assim, nossa, você me escutou, você fez exatamente o que eu queria. Eu nunca vi, assim, você pegou detalhes. E ela falou assim, eu fui em outra pessoa, ela não me deixava falar, ela que falou tudo, como é que ia ser meu casamento. Então, assim, eu tenho muito cuidado de prestar muita atenção, porque eu quero deixar o casamento dela do jeitinho que ela quer. E a melhor coisa para nós é segunda-feira receber aquela mensagem, às vezes no domingo, foi maravilhoso, dizendo, nossa, lindo. Inacreditável, ficou melhor do que eu pensava, ficou muito mais bonito do que eu imaginava. Nossa, você conseguiu captar exatamente o meu gosto. Então, isso é bom, porque você vê, nossa, eu não estou fazendo tudo igual, estou fazendo cada uma do seu jeitinho, e elas estão percebendo isso. Não, e olhar nos olhos, tu consegue, às vezes tu fala, tu faz uma fala ali e tu vê o brilho nos olhos da pessoa. Exato. Fala, pô, e aquilo ali eu acertei. E quando por você aqui o fala, caminho. você percebe pela fisionomia, se ela gostou do que você falou, não, bem isso, né? E aí você já nota que não gosta. Isso. Ô Vera, e a gente tá falando de IA, e eu brinquei que a IA às vezes atrapalha. Qual é o peso que tem o Pinterest, ou informações da internet, ou mesmo a IA,
em decisões de noiva, quando isso não é real, porque é Sim. muito comum hoje a gente ter acesso a sugestões, principalmente na área estética, que elas não se confirmam, elas não podem Não. ser Do tipo assim, eu realizadas. queria algo mais ou menos parecido com isso aqui. Eu queria mas essa referências. flor, Não tem como. eu queria essa flor que está aqui, ela tem uma pétala rosa, uma azul, uma roxa, uma amarela. Isso não existe, e não existe como fazer, mas está ali. Uhum. Claro que isso é um exagero, mas a Sim. gente tem passado por isso, né? Sim, E na tua sim. função, muito. Sim, e vem muita referência do Pinterest. Muitas vezes é bom, muitas vezes não, né? Então, Sim. por quê? O Pinterest é bom porque você consegue ver o perfil da noiva. Então, ela é uma noiva, digamos, clássica, Uhum. né? Então, você já sabe como é que você vai tratar. Só que muitas das vezes elas mandam fotos, que nem a Patrícia falou, de uma flor que não existe no Brasil. Ou às vezes nem Uma existe. cor que não existe, né? Tem uma rosa que ela é um nudezinho, um marronzinho claro, que não tem aqui. Não, e às vezes Não ela não existe. existe em lugar nenhum do mundo, É. né? Porque a IA cria coisas que Não, não existem. não precisa nem ser IA. Por que eu digo isso? Às vezes é uma foto que foi feita lá, sei lá onde e tal, e o fotógrafo aplicou um filtro. Isso, Pronto. eu tive Acabou. Aí As ele cores vão acabou de altera criar problemas tudo. para os decoradores. Altera tudo, né? Eu tive uma experiência exatamente assim, vou contar. A noiva escolheu um buquê de uma tulipa e mostrei no computador. Eu sabia qual era aquela tulipa negrita, eu sei. A noiva quer tulipa negrita. Eu encomendei tulipa negrita. Chegou lá no dia, o problema do filtro não era a cor. Não era. Eu sabia qual era, mas a cor do filtro. Mas quando eu encomendei uma outra parecida, que eu já falei assim, ela não. Vai que não é Vai que não aquela. é. Na hora que eu entreguei o buquê para ela, ela falou: não gosto de roxo. Porque era negrita, ela é quase roxa, assim, um vinho. Aham. Ainda bem que eu tinha outra. Eu falei: calma, tá aqui outra. Mas o que ela tinha escolhido era aquela. Mas como eu já entendo desse negócio de filtro de fotógrafo E de flor? e de flor, eu encomendei as duas. Mas a que ela encomendou, ela não quis. O que ela queria. Ela Porque não... A que ela encomendou não era o que ela queria. Exatamente. na verdade, é algo muito interessante porque a pessoa vê a olho nu, Uhum. gosta daquela tonalidade, Uhum. daquela cor, mas na hora que recebe as imagens do casamento, não é mais aquela Não é cor. mais aquela cor. É muito Né? sério isso. Altera? Às vezes estoura também, né? Isso. Estoura Muda a característica do... Né? O cor-de-rosa vira um pink que assim Isso, estoura, você já não... exato. E realmente não é mais a cor. Mas eu aprendi com o É, tempo, não, a experiência. Faz parte, Faz faz parte. parte. A fotografia hoje tem muito disso, tem muito da aplicação de filtros na maioria das Ou fotos. seja, os arquitetos de eventos e os decoradores passam trabalho com o Pinterest, com o IA, com os fotógrafos, com os filtros. Exatamente. Ainda bem que eu sou Vera, fotógrafo. Pede desculpa para ela. Já que já estamos contando histórias aqui, chega um determinado momento dos nossos episódios que a gente traz o quadro Acredite se puder ou se quiser. A gente pede para o convidado, para a convidada no caso, nos contar uma história, duas, enfim, que tenha ele marcado de alguma maneira aí na tua carreira. Com emoção ou Por sem N emoção? motivos. Com Ah, estamos de gente, emoção. gosto de emoção. é bom. Com emoção é sempre bom. Bom, Fica à vontade, lá no queremos ouvir. começo dos primeiros casamentos que eu fiz, eu lembro que eu encomendei peças lindas de São Paulo, vasos caríssimos, e fiz um casamento muito lindo, todo com uma mesa de espelho e os vasos lindos, maravilhosos. E chegou de penetra a ex-namorada do noivo. É emocionante, mas... Bom, Perguntei se Eu já estou Com pensando nos emoção. vasos na mesa de espelho. a dose de emoção já tá legal. Cada um criando a sua história já nesse momento. E ela se passou, né? Bebeu demais e foram tentar tirá-la da festa. Ela não era convidada? Não era. Ex-namorada do noivo. Ex-namorada. Bebeu demais. Bebeu demais. E tentaram tirá-la da festa. Eu não, lógico que eu não vi isso, né? Eu fiquei sabendo Depois. o resultado. E na hora alguém foi tentar tirar ela esbarrou, desequilibrou e caiu em cima da mesa dos doces e caíram minhas taças todas e quebrou minha mesa e as taças novas que eu tinha acabado de comprar.
O cerimonial meu Deus. puxou ela no canto, pegou endereço, telefone, nome, RG, tudo e falou: segunda-feira você vai lá no escritório da Vera, aqui tá o endereço, pagar tudo isso daqui. Se você não for, eu vou atrás de você. E ela foi. Ela foi? Ah, ela foi. Tadinha, fiquei até com dó dela. Morrendo de vergonha. É. Pois é, mano. Pagou, parcelei várias vezes. Imagina que a noiva ia pagar, né? Não. Eu tô imaginando aqui, é que tu não estava, os caras sabendo depois, né? Mas eu tô imaginando aqui a cara da noiva quando viu a... No estrago. Não, eu só tô estrago, imaginando. né? A ex no casamento Eu sem tô ser convidada, imaginando. inclusive. A cara da Vera, quando soube que aquele material lindo dela que ela tinha acabado de comprar tinha sido destruído. Exatamente. Era o primeiro casamento O último. que eu Que usei aquele as material peças. foi usado. É. Mas foi... Eu fiquei até com dó da menina. Ela ficou... A gente chegou Claro. lá com uma vergonha, não sabia nem o que falar, pediu desculpa, perguntou quanto era, perguntou se podia parcelar. E deu Ah, tudo Mas a certo. cereja do bolo foi que era a namorada do noivo. A ex. É. Isso, Com ex-namorada do certeza. noivo. Por Ex-namorada do favor. noivo. Com exatamente. certeza, depois de tudo, e com certeza, né? Tô eu imaginando que é com certeza, depois de tudo A isso, tua certeza. e de toda a despesa que ela teve, ela esqueceu o noivo. É. Ah, ela foi cuidar da vida dela, Foi, né? Ela foi. tá muito prejuízo Foi. andar atrás desse moço. Mas ela tava no papel dela, né? No casamento, um dia bebeu bastante, aproveitou, fez, né, tal, e aí encerrou com assim. Não, ela marcou o casamento. Marcou o casamento, inclusive, para decoradora. Isso, marcou na vida da Vera. Vera, obrigado por atender ao nosso convite, estar aqui com a gente. Volte sempre ao nosso Pode Beijar e cada vez mais sucesso para ti. A gente Obrigada. vai se encontrando aí, né? Obrigada, Pelos sim. casamentos da Sim, vida. sempre Sem nos dúvida, encontramos. sem Sempre dúvida. Que nós estamos tenhamos aí. muitos Maeda, nós já casamentos temos juntos. histórias, né, Muitas, Maeda? sem Que dúvida. venham muitas mais. Muitas mais. É sempre um prazer trabalhar contigo. É verdade. Que bom, gente. Prazer foi meu estar aqui com vocês e vamos... Foi muito bacana. Sucesso para vocês também. Amém, Obrigada. para todos nós. Obrigado. Todos nós. E agora, para encerrar, a gente agradece novamente a técnica, iluminação e sonorização, que nos apoia desde o início do podcast. Eles que atendem tão bem ao mercado de casamentos e também corporativo aqui em Santa Catarina e em todo o Brasil. Helene Gaúcho, muito obrigado sempre pelo apoio. Nosso agradecimento especial também, mais uma vez, ao João, ao Fernando, à turma do nosso estúdio aqui no Passeio Sapiens, por nos acolher tão bem, grandes parceiros. E da mesma forma ao Elias, ao Lucas, a toda a equipe da Lince, que trabalha diretamente com a gente, cuidando, né, do nosso visual, no sentido, né, de levar ao ar o nosso episódio, sempre com muito capricho, e o cuidado com as nossas redes sociais também. Dito isto, vamos embora. Vamos. É isso. Chegou Até a a hora. próxima. Vamos embora, mas Em breve. em breve teremos novo episódio. retornaremos. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais e a gente vai divulgando, né, aos poucos os nossos próximos episódios. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado mais uma obrigada. vez.